Tribunal Federal a isenção de imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Washington Luiz vai explicar detalhes agora. Bom dia, Washington. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Dias Toffoli, desta ação, que já há 7 anos rolava na Justiça, a partir de agora, quem paga a pensão alimentícia terá um novo benefício, já que a bitributação estava sendo utilizada pela Receita Federal. O imposto de renda, antigamente, a sua base de cálculo era composta também da pensão alimentícia que a pessoa alimentada recebia. Isso significava que, se alguém recebe pensão alimentícia, esses valores compunham a base de cálculo para a tributação do imposto de renda dela. Com o julgamento dessa ação, e recentemente inclusive do voto em relação aos embargos de declaração, isso mudou. Então agora, o valor a título de pensão alimentícia do alimentado, recebido por ele, não integra a base de cálculo do imposto de renda, ela não vai ser tributada. Na verdade, o que o STF entendeu é que a pensão alimentícia, oriunda especificamente do direito de família, que é o que estava sendo discutido nessa ação de inconstitucionalidade, ela não é rendimento e nem é provento de qualquer natureza na forma definida pelo artigo 153, inciso 3 da Constituição Federal. E é por isso que ela não compõe a base de cálculo para fins de imposto de renda. Foi esse o entendimento do STF. Recentemente foi julgado exatamente a modulação de efeitos pelo STF, porque a partir do entendimento que vem sido proferido pelos votos do ministro relator e acompanhado pelos outros ministros dentro dessa ação de inconstitucionalidade, já se tinha o entendimento de que isso iria mudar, né? Não iria compor a base de cálculo, a pensão alimentícia. Mas, recentemente, a Advocacia Geral da União tinha ingressado com embargos de declaração para definir se esses efeitos iriam retroagir para os 5 últimos anos ou não. E o entendimento do STF foi exatamente que não poderiam ser privadas as pessoas de ser restituídas desse valor pago dos 5 últimos anos. Então, o que ficou definido até o momento, as pessoas que pagaram imposto de renda, tendo como base de cálculo a pensão alimentícia recebida pelo alimentado, elas poderão se valer do pedido de restituição judicialmente junto à Receita Federal desses valores. Olha, sobre esse tema, eu vou ao vivo com o Rubens Júnior, que está com o delegado da Receita Federal, Hamilton Sobral, vai trazer maiores detalhes na prática, o que é que isso significa. Bom dia, Rubens, bem-vindo. Mandar já um grande abraço para o meu amigo, doutor Hamilton Sobral, delegado da Polícia Federal aqui na Paraíba, da Receita Federal, perdão, aqui na Paraíba. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Chama o bonitão! Tô de volta assim, Bruno. Amigos da TV Arapuã, programa Tribuna Livre. Doutor Hamilton, recebo um abraço do Bruno Pereira. Doutor Hamilton, nós ouvimos aqui agora um advogado, né, que trouxe os esclarecimentos à luz do jurídico, como vai funcionar essa nova decisão do STF, junto aí, decidiu por 8-3, de que não deverá ser taxado o imposto de renda em pensões alimentícias. Na prática, como é que isso vai funcionar, doutor Hamilton? Bom dia, desde já, obrigado pela gentileza de nos receber tão cedo. Bom dia, Rubens, bom dia, Bruno, e a todos que nos acompanham. Na prática, a decisão do Supremo vai fazer com que aqueles contribuintes que declararam pensão alimentícia, esse rendimento de pensão alimentícia, e foi tributado, poderão receber esse valor tributado de volta. Ou seja, aqueles contribuintes que declararam pensão poderão retificar sua declaração e receber eventual imposto pago por conta desse rendimento de pensão alimentícia. Essa retificação pode ser feita desde o exercício de 2018 até o atual, 2022. Porque havia, de certo modo, uma dissonância dessa história, porque, por exemplo, nós que pagamos pensão alimentícia, ela entra com base de cálculo para o imposto de renda, mas quem recebe tinha que pagar, tinha que ser tributado, ou seja, então, se a gente tinha como desconto na base de cálculo quem paga a pensão, quem recebia tinha que ser tributado. Era essa discordância, dissonância, não sei se é o termo correto, que existia em relação a isso, não era, doutor? Não, Rubens, veja só. Quando você declarava pensão, pagou pensão, esse rendimento ele saía da base de cálculo da sua declaração. Então, ele era tributado em quem recebe. O pensionista que recebe o rendimento, esse tributa, mas quem paga não tributava. Então, na verdade, o que vai acontecer agora?
Na verdade, como o rendimento é isento, quem declara que pagou pensão vai continuar deduzindo da base de cálculo e aquele que recebe também vai deduzir da base de cálculo. Ou seja, não haverá tributação na pensão alimentícia, nem por quem paga, nem por quem recebe. Doutor, essa decisão já vale de imediato? As pessoas que tiveram a tributação do imposto de renda por receber pensão alimentícia já pode pedir o ressarcimento? Já a aplicação dela é imediata, então já a partir de agora, aquele contribuinte desde 2018 que pagou imposto sobre essa pensão já pode estar corrigindo a sua declaração, já pode estar retificando, entregando uma nova declaração. Eventualmente, se ele tinha um imposto a restituir e aumentou esse imposto por conta dessa declaração retificadora, ele vai estar recebendo essa diferença nos meses seguintes. Lembrando que aquele contribuinte que eventualmente pagou imposto em DARF por conta desse rendimento de pensão, ele terá que pedir, ele retifica a declaração, mas terá que pedir essa restituição através do ECAC, lá um programa que a gente chama de PERDECONT, que é um pedido de restituição. Precisa ir direto na Receita aqui de João Pessoa ou pela internet é possível fazer todo esse processo? Tudo é possível fazer a partir da internet. Não há necessidade de comparecer à Receita Federal. Ele baixa o programa, se ele não tem um programa atualizado, faz as correções nas declarações e envia. Se der imposto a restituir maior, ele vai receber nos lotes seguintes. Se for o caso dele ter pago em DARF, ele vai ter que entrar com pedido também no ECAC, tudo de forma online. Não há necessidade de comparecer à Receita. Muito obrigado pelos esclarecimentos importantes aos telespectadores do Tribunal Livre. Tá, a gente agradece e estamos à disposição para esclarecer melhor cada situação. Lembrando que aqueles contribuintes que foram objeto de malha por conta dessa retificação e a Receita alterou isso em forma de ofício, esse contribuinte, a Receita está tentando corrigir isso. Caso não corrija, ele vai poder estar entrando com um processo pedindo para corrigir. Até porque essa declaração desse contribuinte ele não consegue retificar. Mas a Receita está trabalhando no sentido de resolver isso sem a necessidade do contribuinte entrar com um pedido, um processo pedindo para retificar essa declaração. Obrigado, doutor Hamilton Sobral, pelos esclarecimentos importantes. E, portanto, enfim, você que de repente recebe pensão alimentícia, a partir de agora não vai necessitar mais incidir no imposto de renda sobre a pensão recebida. Nem quem paga, nem quem recebe pagam mais e declaram mais imposto de renda sobre esses valores do imposto de renda. Fique bem claro, não é que as pessoas deixem de pagar imposto de renda não, né, doutor? Se você tem uma outra renda que ultrapassa o limite, você vai continuar pagando imposto de renda. Né? Exatamente, é só sobre o rendimento de pensão alimentícia, tá? Esse rendimento a partir de agora é isento. Os demais rendimentos continuam pagando imposto normalmente. Com imagens de Erivelto Bombado da TV Paraibana, repórter Rubem Júnior, bonitão, ao vivo para a TV Arapuã, a TV que a gente faz. Chama! Obrigado, Rubens. Com informações agora ao vivo de um tema que é importante. Inclusive, eu já discordei dessa maneira, dessa tabela de atuação da Receita Federal recente, porque quem paga, por exemplo, eu tenho um filho, pago pensão alimentícia desse filho. No meu caso, eu vou conseguir fazer a dedução do imposto de renda, eu que estou pagando. Não vai entrar no cálculo da minha base de imposto de renda. Mas quem está recebendo lá, a mãe do filho, vai ter que declarar no imposto de renda dela e pagar. Isso é errado. Isso é errado, porque se quem está pagando é isento, tem a isenção, quem recebe também deveria ter. Então agora a Justiça, não vai pensar que é uma bondade, foi o Supremo Tribunal Federal que resolveu decidir a isenção do imposto de renda para quem recebe. Então, quem recebe a pensão alimentícia também vai ter a isenção agora do imposto de renda. É um dinheiro apenas sobre esse tema, imposto de renda para pensão alimentícia, isenção zero para a questão do imposto de renda para quem recebe. Lembrando que isso vale de forma retroativa, a partir de 2018. Então, se de 2018 para cá você estava pagando, você pode inclusive pedir a restituição à Receita Federal. São 7 horas e 2 minutos agora, 7 e 2. Aliás, nós temos